E aí, gente, coisa boa, a gente está aqui para compartilhar uma palavra incrível. Eu quero falar sobre Páscoa e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai encher você aí, vai encher a gente para a gente compreender no profundo o que isso quer dizer. Mas antes eu quero convidar você para orar comigo, para a gente orar junto, para a gente buscar, sabe, a plenitude do Espírito, porque sem o Espírito isso aqui vão ser só informações. Eu quero que o Pai revele o teu coração, aquilo que Ele vai falar com a gente nessa hora, tá bom? Vamos orar junto e ora comigo aí. Pai, muito obrigado por essa hora. Nós entregamos essa palavra nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos agora a tua presença, Espírito Santo. Vem com a gente aqui, fica com a gente, nos dá discernimento tudo que vamos ler e aprender aqui, Senhor. Porque sem a tua plenitude, sem a tua presença, isso aqui serão apenas informações. Nós queremos rejeitar as informações apenas e pedir que o teu Espírito, que é a revelação do teu Espírito, venha sobre nós, Pai. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Coisa boa, quero falar com você sobre Páscoa e é algo muito incrível. Sabe, eu quero te contar uma história primeiro para você entender de onde isso nasceu, como isso surgiu, sabe, como é que isso apareceu na Bíblia, por que tem essa palavra. Isso é incrível. Quero lembrar com você a história de Moisés, lá do Egito. Você conhece Moisés, né? Filho de Joquebede, de Anrão. E a história vai dizer que Joquebede, ela viu que Faraó tinha feito um decreto para matar todos os filhos meninos daquela época, porque o povo de Israel crescia muito, crescia em número, crescia, sabe, em força, se multiplicava, e Faraó estava com medo que o povo se multiplicasse muito. Então ele decidiu fazer um decreto para matar todos os filhos homens, né, do povo de Israel. E é incrível, porque quando Deus está vendo que Faraó vai fazer isso, ele dá uma estratégia de Joquebede. Joquebede pega o menino, coloca dentro de um cestinho, lança no rio Nilo. O menino vai pelas águas do rio Nilo e a filha de Faraó o encontra. Isso é incrível, porque aqui começa o princípio de todas as coisas. Por que Deus pode fazer Moisés se transformar em libertador? Porque Moisés o próprio Deus colocou Moisés no Egito para aprender a ser príncipe, porque gente escrava não liberta quem está preso. Então só príncipe pode libertar quem está escravo, cara. Por isso que pessoas que estão na escravidão não podem libertar outras. Deus quer levar você para um lugar onde Ele vai te ensinar a ser príncipe, porque pessoas que são príncipes podem libertar pessoas que são escravas. Esse foi a primeira coisa que Deus fez com Moisés, foi levar ele para um lugar para ele aprender a ser príncipe, porque escravo não liberta escravo, cara. Isso é incrível. A história continua, ele cresce, e aos 40 anos ele está andando ali pelos lugares dentro do Egito, e ele vê que o povo do Egito é muito ruim, começa a maltratar o povo de Israel, o coração dele é aquecido, começa a manifestar um desejo. Ele vai e mata o egípcio, enterra na areia e foge para o deserto. Com 40 anos ele matou o egípcio, e 40 anos depois Deus aparece para Moisés. Você lembra da história? Moisés está lá apacentando suas ovelhas, né? As ovelhas que eram do seu sogro Jetro. Ele está lá apacentando e Deus aparece para Moisés de uma maneira incrível. Moisés está subindo num lugar, de repente uma árvore, uma sarça começa a pegar fogo, e aquela árvore não consumia, mas queimava. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu vim aqui te convidar para você entrar num projeto comigo. Eu quero que você liberte o povo do Egito. O meu povo está preso, mas está clamando. Eu quero que você liberte o povo do Egito. E Moisés: como que eu posso voltar para o lugar aonde eu fui, onde eu era príncipe e me tornei refugiado? Agora eu estou fugido. E Deus vai falar para ele entrar naquele ambiente onde ele estava. Quando Moisés vai entrar na caverna onde tinha sarça queimando, Deus fala para ele: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Sabe, quando Deus chama você, Ele chama você para entender que Deus é santo, e que a primeira coisa que tem que fazer é tirar as sandálias. Isso representa que aquilo que eu caminhei, aquilo que eu vim até aqui, que a minha jornada, que a minha estrada, ela tem que ser deixada para trás, porque quando eu entro na presença de Deus, eu preciso entender que Deus me chamou para isso, para entrar com Ele, mas para entrar com Ele eu preciso tirar as sandálias que representam a minha jornada. Todas as coisas do passado, todas as coisas que eu vivi, todas as coisas velhas ficarão para trás. Ele está me chamando para um tempo novo. Ele está chamando Moisés para ser um libertador, mas Moisés tem que abandonar aquilo que eram as marcas da sua caminhada até ali. Isso é incrível. Muito bem, Moisés volta para o Egito. Ele encontra seu irmão Arão, encontra o povo, e Moisés começa ali um tempo para poder falar ao coração de Faraó que Deus mandou ele ali para dizer: Faraó, liberta o meu povo, porque Deus quer que esse povo, o povo de Israel, faça uma festa para ele no deserto. Isso é incrível. E aqui começa a nossa história sobre a Páscoa. Deus vai fazer algumas pragas para o Egito. Ele manda algumas pragas, mas a última praga, Ele vai fazer algo. Lembra que quando Moisés era pequeno e foi para o Egito,
o povo de Israel precisou se esconder e o faraó mandou matar todos os primogênitos. Agora Deus está mandando uma praga para matar todos os primogênitos do Egito, porque não existe como você plantar algo e não colher. Tudo que você planta, você colhe. E Deus estava ensinando a faraó que o que ele plantou, ele colheria. Agora tem uma praga que vai dizer que vai matar todos os primogênitos, ou seja, todo primeiro filho de uma família morreria. Quando Deus falou isso, o povo de Israel ficou assustado, mas Deus deu uma estratégia e começou a ensinar sobre a Páscoa. Ele disse o seguinte: olha, você que é meu povo, é o seguinte, você vai pegar um cordeiro, está lá em Êxodo capítulo 12, a partir do 1 ao verso 14, você pode ler lá, é incrível. Deus manda preparar um cordeiro, pegar um cordeirinho, cada família pegava um cordeirinho, e eles então matariam aquele cordeiro, tirariam o sangue daquele cordeiro, e eles aspergeriam o sangue daquele cordeiro no umbral da sua porta. Ou seja, cada casa teria a marca do sangue, e onde houvesse a marca do sangue, quando o anjo da morte viesse, passaria por cima do umbral da porta. Por isso a palavra Páscoa, ela quer dizer Pachal. Ela vem de uma palavra que significa passagem. A morte passaria por cima, não entraria na casa de todo aquele que tivesse o sangue do cordeiro, do cordeirinho que Deus mandou matar, no umbral da sua porta. Olha que coisa poderosa. Então Deus falou para o povo fazer isso. O povo então fez, matou um cordeiro, comeu com sua família. E ele vai dizer algo incrível: quando vocês prepararem o cordeiro, cara, preparem também duas coisas muito importantes: os pães sem fermento e as ervas amargas. Por quê? O pão sem fermento está dizendo o seguinte: para que eu possa guardar você, para que eu possa estar com você, para que eu possa sentar na mesa com você e celebrar essa Páscoa, que quer dizer libertação, na época do Egito, eu preciso que você faça um pão sem fermento. Esse pão representa Cristo, aquele que não tinha aparência. Isaías vai dizer que ele não tinha aparência nem formosura. Isso quer dizer que para você ceiar com ele, se liberte das aparências, jogue fora toda coisa superficial que é em você, se rasgue, se abra. Deus quer você sem fermento. Ele não quer a sua aparência, Ele quer a sua essência. Ele quer que você entenda que para se apresentar a Ele, é necessário que você abra mão dos fermentos que querem inchar você, a soberba, a vaidade, o ciúme, a inveja, coisas que podem levar você a ter uma aparência, mas que por dentro está oco. Já viu o pão, quando é cheio de fermento? Você abre ele, tem um buraco dentro, está vazio, porque não adianta ter aparência, tem que ter essência. E a Páscoa vai nos ensinar exatamente sobre isso. Ele mandou colocar ervas amargas. Essas ervas amargas, elas representam exatamente aquilo que você não pode esquecer de onde você veio. Sabe, Deus tirou você do Egito e vai levar você para uma terra de bênção. Mas para isso é necessário que eu aprenda, que eu entenda que Deus me tirou de lá. Eu não posso esquecer do lugar que eu vim. A única pessoa que quer levar você para o teu passado é o diabo. Mas Deus quer que você lembre de onde você saiu, para que você valorize o lugar que Ele vai te levar. Por isso o pão não pode ter aparência, tem que ser essencial. E tem que ter ervas amargas, para que você lembre que Deus, Yeshua, está libertando você de um lugar de escravidão e levando você para uma terra que emana leite e mel. O destino do povo de Israel era Canaã. Tudo bem que o processo para chegar, sair do Egito para Canaã era um deserto, mas fica tranquilo, eu quero focar com você na Páscoa. Então Deus falou o seguinte: olha, pega o sangue do cordeiro e passa na porta. Onde houver sangue, a morte vem. E passa por cima. Por isso Páscoa quer dizer Pachal, passagem. Se você estiver numa mesa com Yeshua e você comer do seu corpo, tomar do seu sangue, se você entender isso, o sacrifício de Jesus, ali no Egito, Deus estava representando que Yeshua ia viver. Lá no Novo Testamento, Ele está representando para que o povo aprendesse que só tem um que pode pagar o preço pelos nossos pecados, só tem um que pode nos libertar, só tem um que pode tirar você do Egito, só tem um que pode levar você para uma terra prometida, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Por isso Deus mandou o povo matar um cordeiro, comer dele. Olha que coisa linda, Jesus disse que aquele que come de mim tem parte em mim. Por isso Ele está chamando você para uma mesa nesses dias de Páscoa, para você entender que Páscoa é passagem. No Antigo Testamento, no povo de Israel, no Egito, Páscoa está falando de passagem. Isso quer dizer que naquela hora, naquele tempo, era necessário comer daquele cordeiro, passar o sangue na porta. Quando o anjo da morte viesse, ele passaria por cima e não tocaria nos filhos de Israel. Por isso eu quero convidar você nessa Páscoa a você ter um entendimento perfeito e celebrar comigo. Primeira coisa de uma Páscoa, no Egito ela fala de libertação, uma passagem do povo de Israel para o deserto para chegar em Canaã, na terra prometida. Por isso, hoje você vai entender os princípios fundamentais da Páscoa. No Egito, lá no Antigo Testamento, ela fala de uma passagem. O anjo veio e não tocou, porque havia o sangue do cordeiro na porta. Sabe? Agora preste atenção comigo.
Vamos lá para o Novo Testamento, para a gente aprender agora a Páscoa em Jesus. Vai comigo. Agora vamos lá no Novo Testamento para a gente aprender sobre a Páscoa com Jesus, cara. Isso é lindo. Vai comigo em Lucas, capítulo 22, verso 7. A gente vai ler junto. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Cara, que coisa louca. Lá no Egito, Deus mandou as pessoas celebrar uma Páscoa, que era o momento da libertação de Israel, que ia sair do Egito, e ele mandou fazer pães sem fermento. Agora Jesus está chamando seus discípulos para sentar numa mesa, para celebrar a Páscoa, para trazer a memória daquela libertação do Egito. Mas só que é o seguinte, olha que coisa incrível. Ele disse: e chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam um carneirinho para celebrar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós um jantar de Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem, quando vocês entrarem numa cidade e um homem carregando um pote de água, ele vai encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa dele e ali vocês entrem. E digam ao dono dessa casa, ao homem: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Olha que coisa louca, cara. No Antigo Testamento, Páscoa está representando libertação. No Novo Testamento, em Cristo, Páscoa está falando sobre ressurreição. Cristo está preparando uma Páscoa para, junto com seus discípulos, celebrar a libertação, mas para anunciar uma ressurreição. Agora ele vai mandar fazer algo, ele vai mandar os discípulos para irem num lugar, numa cidade, o homem que tivesse com um pote de água na mão. Lembra que Jesus entrou numa casa de Simão, fariseu, e ele vai comer com ele. Jesus estava em silêncio, quando se manifestava. Entrou uma mulher por debaixo da mesa, jogou perfume, quebrou o vaso, sabe? Começou a ungir os pés de Jesus, enxugar com seus cabelos. Jesus começa a falar algumas coisas e ele vai dizer que ele entrou na casa e ninguém deu água para ele lavar as mãos. Olha que coisa louca. O primeiro princípio de uma Páscoa para a ressurreição, agora que você já passou pelo processo da libertação, é a purificação. Por isso, um pote com água, aquela casa que Jesus ia entrar para ceiar a Páscoa, precisava ter água limpa. A água fala do Espírito, fala da purificação, fala do processo que o Espírito faz com a gente para nos purificar. Quando você entregou o coração para Jesus, ele começou um processo de libertação, tirou você do Egito, só que ele não quer que o Egito venha com você. Por isso muitas pessoas saem do Egito, mas o Egito continua nelas, para andar com Jesus. No processo da ressurreição, depois que você passou pela libertação, é necessário passar pelo processo da lavagem das mãos. Por isso um pote com água, a casa tinha que ter água limpa, para que Jesus pudesse se limpar. Por isso ele está falando que para você cear a Páscoa para a ressurreição é tempo de purificação. A água fala de purificação. Por isso ele falou com aqueles homens naquela casa: até agora eu entrei, vocês não me deram nem água para lavar as mãos. Está falando de tempo de purificação. Está falando de um momento onde Deus vai nos ensinar a nos purificar, a lavar as mãos, para aquilo que ele quer fazer e celebrar em sua ressurreição seja primeiro entendido pela purificação. Então os discípulos vão lá, preparam a casa, chamam o dono da casa, e olha que coisa incrível, ele continua falando, no verso 12, diz assim: então ele mostrará a vocês, Jesus está falando tudo o que ia acontecer, então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada, ou seja, o que Deus está preparando para a gente está tudo pronto, sabe, o ambiente de Deus ele é pronto, nas coisas com o Senhor, elas estão prontas. Deus está falando com a gente sobre isso agora. Jesus está ensinando os discípulos: cara, não se preocupa, se você ceiar comigo, se eu tenho parte com você, se a sua vida é comigo, se você tem parte em mim, tudo vai estar pronto. O que eu tenho que fazer é entender o princípio. Ele está falando aqui algo muito poderoso. Ele vai dizer: vocês vão ver uma sala que vai estar mobiliada no andar de cima. Andar de cima representa as coisas espirituais, as coisas celestiais, para estar com Cristo, para cear a Páscoa de verdade. Você tem que estar nos lugares celestiais, nos lugares altos. Por isso, guarda a sua vida nos lugares altos. Abandona as coisas desse mundo, joga fora as coisas do Egito. Você já foi liberto. Agora entre no processo de purificação, vá para o andar de cima, senta na sala mobiliada no lugar celestial, nos lugares onde Cristo habita, sabe, porque existem coisas poderosas para nós lá. Cara, para ceiar essa Páscoa, era necessário que fosse no andar de cima. Cara, isso é incrível, Deus está dando princípios poderosos para a gente aqui. A Páscoa no Egito era numa casa, a Páscoa em Cristo era no andar de cima. Agora o sangue já foi passado na porta, a morte já passou, cara. Agora é necessário entender a ressurreição, porque aquele que é crucificado com Cristo é ressuscitado com Ele. Ele está falando isso com a gente.
e ele vai falar algumas coisas poderosas. Ele está dizendo que naquela sala, a sala não era um lugar da terra, não era um lugar terreno, a sala era um lugar alto, era um lugar celestial, porque Cristo habita nos lugares celestiais. Não adianta andar com Cristo da maneira terrena, não adianta querer celebrar com Ele coisas que Ele está vivendo nos lugares celestiais. Se a sua vida ainda é um reflexo das coisas desse mundo, se você vive ainda com princípios desse mundo, se você ainda se suja com coisas desse mundo, o princípio é: seja liberto, entra no processo de purificação e se prepare para a ressurreição. Ele está falando sobre isso, por isso que a Páscoa é tão poderosa. Agora, olha que coisa incrível. Páscoa quer dizer passagem, ou seja, no Antigo Testamento é a libertação. A Páscoa é uma festa que comemora a libertação do povo de Israel, isso lá no Egito, você aprendeu comigo. Agora em Cristo, ela vai falar sobre outra coisa. A Páscoa em Cristo, ela fala sobre o princípio da libertação, ela anuncia o Filho e ela consagra o Cordeiro Pascual, o Cristo, que tira o pecado do mundo. Se você abrir seu coração, entregar ele para Jesus, o Cordeiro vai tomar o seu lugar, vai pagar o seu preço, vai morrer a sua morte, vai libertar você do Egito. Aí você vai entrar num processo de purificação e você vai começar a entrar agora numa caminhada para a ressurreição, para a eternidade. Por isso ele disse algumas coisas que são incríveis. Olha que coisa incrível. 5 coisas para a gente guardar no nosso coração. Primeiro, um cordeiro. Páscoa fala de um cordeiro, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que a gente fosse justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Jesus pagou a tua morte, Ele morreu no teu lugar, Ele tomou o seu lugar na cruz. Páscoa fala de alguém que tomou o meu lugar, de um cordeiro perfeito que morreu por mim, o mesmo cordeiro que Deus, o mesmo animalzinho que representa lá em Adão, quando Deus matou e cobriu a nudez de Adão, lembra? Que coisa poderosa. Segundo o sacrifício, quem ia morrer era você e era eu, mas Cristo tomou o nosso lugar, Ele pagou a nossa morte. 3, o culpado, Cristo não tinha culpa, Ele era inocente, por isso o inocente tomou o lugar de um culpado, nós éramos culpados. A Páscoa era para a gente, mas Cristo tomou o nosso lugar e celebrou uma Páscoa, ou seja, Ele fez com que a morte passasse por cima da gente, nos deu vida eterna. 4, uma sentença, para a gente havia uma sentença de condenação, porque o homem nasceu em pecado, e só Cristo podia morrer pagar o nosso pecado e morrer a nossa morte. Por isso a Páscoa está falando de morte, está falando de um processo de purificação, e está falando de um processo de ressurreição. E 5, uma expiação. Ele era o Cordeiro perfeito, naquela cruz, Ele pagou o nosso preço. Ou seja, na cruz, não tem a ver com morte, tem a ver com vida. No Egito tem a ver com libertação, e em Cristo tem a ver com ressurreição. Ou seja, se você é liberto, você se purifica para viver a ressurreição em Cristo. Isso é Páscoa, ou seja, um tempo de entendimento. A Páscoa no Egito foi anunciada, depois no deserto ela foi celebrada, e em Jesus ela foi cumprida, para que eu pudesse ter vida, e a vida de Cristo habitasse em mim, e aquele que não tinha pecado, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, fosse pecado em meu lugar, morresse a minha morte, pagasse o meu preço para que eu pudesse ter vida. Cara, isso é Páscoa. Hoje, quando você celebrar a Páscoa, você vai entender que ela fala de libertação, ela fala de purificação e ela fala de ressurreição. Isso é muito poderoso. Por isso Cristo quer que você entenda que hoje é necessário que haja na sua mesa, sabe, o entendimento sobre o Cordeiro, sobre o pão sem fermento, sobre as ervas amargas, de que você celebre nesses dias a melhor Páscoa da sua vida, entendendo que Cristo morreu a tua morte, para que você pudesse ter vida. Isso é Páscoa, mano. Vamos celebrar junto, porque Jesus morreu por nós. Tamo junto.